dia. Quando a gente, até ano passado, a parte de estruturas e cargas, elas eram todas assim, tratadas junto com uma única disciplina, né? Eu estou com juízo de cargas e estruturas desde que eu entrei na competição, desde 2006, 2005 na verdade. Em 2006, no início, a gente escreveu os critérios de avaliação de cargas e estruturas, o início era cara de cargas e estruturas, e desde então a gente segue isso daí. Já houve em alguns anos tentativa de separar cargas e estruturas, porque dentro da Embraer elas não são uma área integrada, assim, elas juntas. Hoje carga está muito mais dentro de aeronáutica do que de estruturas, e desde quando eu entrei lá sempre foram áreas separadas, mas a gente sempre manteve pelo histórico, como o engenheiro de estruturas conhece as cargas que são aplicadas no avião e tudo mais, a gente sempre manteve junto. Mas aí, pela evolução da competição, a evolução das equipes, a gente achou melhor que estava na hora da gente separar para começar a direcionar um pouco mais e também para as equipes verem a importância de fazer um trabalho legal de cargas. Começaram a ver os estudos de aeroelasticidade também, o pessoal falando, mas quem está avaliando a aeroelasticidade, aerodinâmica, estruturas, o que é? Então a gente resolveu fazer essa separação e tentar trazer foco para fazer sempre foco mais em carga, né? Como a Letícia disse, quando a gente foi fazer a contagem de palavras, de quantas palavras a gente ia colocar em cada somente uma equipe tinha um capítulo bem dedicado a cargas. E aí, na hora que a gente fez a contagem de palavras, deu, sei lá, 800 palavras, nem menos que isso. Aí você, tá pouco, né? Acho que tem potencial para colocar um pouco mais. E aí surgiu o aumento, e aí a estrutura ficou quanto é que estava por conta dos ensaios e das análises que já vinham sendo feitas, né? E aí, então, quando a gente colocou o fórum, a ideia era trazer então, a palestra de cargas e aeroelasticidade, para vocês começarem a ver esse universo, que se focou bastante em aeroelasticidade com um assunto novo. Cargas vocês estão fazendo, tem potencial de melhorar, para olhar alguns detalhes, né? A gente sempre precisa de diagrama DN, essas coisas assim, dá para melhorar. A parte de estruturas vinha, eu acho que tá legal, o pessoal tem feito bastante coisa, só que a gente achou importante apresentar isso e separar, e principalmente mostrar como a relação de cargas vai se relacionar com a estrutura agora separada. A apresentação que eu fiz, eu tenho que passar assim um pouco, eu peguei, não está explícito aqui os critérios de avaliação que a gente usa, mas eles estão todos aqui na apresentação, de certa forma. Eu vou passar nos pontos, as perguntas que eu coloco ali, que chamam a atenção, são perguntas que durante a avaliação a gente faz. Não estou, o foco da apresentação em nenhum momento é dedicar uma análise específica, assim. Depois eu estava pensando, dá para até fazer um fórum, uma apresentação só de relação entre aeroelasticidade e dimensionamento estrutural, de superfície e área, sabe? Porque o negócio tem muito vai e volta, dependendo das situações que você faz, mas não foi o caso aqui. Então aqui é uma visão mais geral do processo de fazer uma análise estrutural e como colocar isso no relatório. Então, vamos seguir. Então aqui eu montei mais ou menos o sumário de assuntos que eu quero tratar nessa apresentação. Então, em cada slide a gente trata uma parte dessas aqui, então a gente nessa discussão vai ser bacana. Primeira pergunta, né? A diferença entre uma aeronave de competição aerodesign e uma aeronave de transporte? Aí a gente olha aqui. Parece que as estruturas são equivalentes. Eu tenho uma longarina, tenho nervura, uma fuselagem, empenagem, né? Então parece que o negócio está indo no mesmo caminho, né? Aqui os esforços, né? Você vê o avião ali decolando, com a sustentação entrando aqui e a asa deformando, aqui o aerodesign também se deformando. Então, esforços, carregamentos. Então, no nosso entendimento, basicamente não há diferenças. Portanto, podemos adotar uma abordagem semelhante. Da mesma forma que eu faço análise estrutural de uma aeronave de transporte, eu poderia fazer uma análise estrutural de uma aeronave do aerodesign. Então, assim, basicamente o objetivo da análise estrutural. A responsabilidade da análise estrutural é mostrar que o projeto, o design que a gente está adotando, por um determinado item, seja a asa, seja o rumo, a fuselagem, o trem de pouso, é o mais leve que nós temos e que atenda a todos os requisitos impostos. Aí vem a pergunta, né, de que são esses requisitos. Só um parênteses, né? Se vocês quiserem interromper, a apresentação tem poucos slides, então a gente bate um papo e a gente também vai divulgar todas as palestras, as apresentações, tá? A gente vai provavelmente divulgar o link do nosso
da mesma forma que é divulgado as notas da competição, a gente vai fazer uma coisa semelhante para cá. Então, em breve vai ter algum link no Facebook para vocês baixarem as apresentações. Tá? Então, o que será analisado? Tem que analisar todas as estruturas primárias e críticas do avião. Isso é fundamental. Né? Então, assim, você tem que não só analisar, como você tem que descrever ela, contar a função dela, o tipo de construção, materiais empregados, e isso tem que estar no relatório. Então, assim, aqui eu fiz uma lista geral assim, do que são as estruturas principais, assim, bem high level mesmo do que são. Né? Então, assim, a gente tem as longarinas da asa, as longarinas do profundor, do leme, toda a internet vertical e a internet horizontal, trem de pouso, o boom. O boom é muito importante para aeronaves do aerodesign, né? A aeronave não consegue decolar por deflexão excessiva do boom. Então, esse tipo de coisa você tem que estar em mente. A superfície de controle e outras estruturas que você julga em críticas, as nervuras, talvez, mesmo que elas estejam só para dar o formato da aeronave, da asa, elas são importantes analisar. Eu preciso analisar todas? Talvez não, eu analiso a mais crítica e ela é repetida, então eu vou pela mais crítica. Né? Então, por que será analisada? A estrutura deve ser analisada para mostrar cumprimento com os requisitos impostos. Quais são esses requisitos? Suportar as cargas de projeto, cumprir os requisitos de certificação, que são esses requisitos de certificação, atingir o peso de projeto, cumprir com os rigidez aeroástica, né? A gente não tinha nem conversado, eu coloquei aqui. Cumprir com requisitos aerodinâmicos, sim, né? São coisas diferentes, então a gente tem que tomar separar as coisas, e requisitos de mercado, que eu chamo, né? Que você pode interpretar isso de várias formas, né? Mercado e mercado de certificação. O mercado talvez seja o regulamento da competição, quando ela fala que um determinado tem que atingir, ou você mesmo coloca, né, buscar determinada eficiência estrutural. Então vamos lá. Requisitos de certificação e cargas de projeto. No aerodesign a gente não obriga nenhuma equipe a seguir um requisito de certificação da EASA, ANAC ou da FAA. Não é obrigatório isso. Né? A gente cita sempre eles porque são condições assim porque esses requisitos eles ajudam a dar uma visão do tipo de carregamento que a aeronave está sofrendo durante um voo. Eles são 100% aplicados ao design? Não, não são. Quando você começa a ler o requisito de pouso, por exemplo, ele sempre coloca um pouso de 3 pontos, pouso de 2 pontos, de cauda baixa, né? E depois tem cargas em solo, drift, turning, frenagem. Só que acontece assim, durante o aerodesign, eu estava conversando com o Luciano e outras pessoas, a gente nunca vê um avião pousar 100% alinhado à pista, assim, ele sempre vem com um toque meio lateral, meio caraguejando, assim, então, e se você olhar essas condições do aero no FAR, no ANAC, em qualquer lugar, ela não está descrito lá para você fazer um pouso de 2 pontos com carga lateral, entendeu? Então, assim, de repente vocês olham para ali porque ele tem a cinemática, o desenho de pontos de carga e reação, mas aí você tem que talvez ir um pouquinho além, computar a coisa, né? Eu vou fazer um pouso de 3 pontos também com carga lateral, porque daí eu garanto que a minha biquília vai aguentar na hora do pouso, ou o meu orrinho vai escapar quando eu pousar lateralmente. Então essas coisas assim, vocês têm que olhar e escrever. O requisito te dá um viés para o lado, mas ele não é obrigatório. E um ponto também é que assim, toda a carga que a gente calcula, que a área de cargas determina, ela é tida como carga limite. A não ser que tenha um caso específico, um caso de falha, minha aeronave tem 2 servos e aí eu quero saber se é a falha de um servo. Então essa condição é uma condição última, que é considerada a última. E aí você adota um fator de segurança em cima dessa carga limite para levar ela para o ultimate. O requisito estabelece a gente usar um e-mail. Para quê? Né? Para tentar suprir ou cobrir determinadas coisas, assim, a incerteza nas cargas. O método que a pessoa aqui, você tem que calcular a carga, ele está sujeito a incertezas, alguns dados não são confiáveis ou não são maduros o suficiente, você está numa fase que você está estimulando um pouco os coeficientes aerodinâmicos que você usa nas cargas, você não tem comprovação disso fisicamente, não tem ensaio para falar, não, o CL é tal, a derivada aqui é desse jeito, então tem certeza disso. A própria análise estrutural tem precisão, os métodos eles não são 100% precisos, você tem uma variabilidade desses resultados, né?
o tamanho da sua malha que você faz de elementos finitos influencia o resultado, o próprio método analítico que você adota, ele apesar de ele ter feito uma substanciação empírica lá com ensaios, ele também tem incertezas, então essas coisas você precisa colocar um fator para te dar essa margem de segurança. O fator, a norma bota em meio. As equipes adotam algum fator, essa equipe usa 1.2, 1.3, se esses valores são suficientes para cobrir essas variabilidades aqui, ok, não é problema, né? Variação da propriedade dos materiais, isso aqui é importante, a gente usa muita madeira balsa, material composto no aerodesign aqui no Brasil, e às vezes vocês fazem a laminação dela, né? Assim, tem repetibilidade esse processo que vocês fazem, vocês conseguem garantir com certeza que vocês vão ter sempre o mesmo uso admissível do composto, então esse é um problema. E, né, então, tanto a propriedade quanto a dispersão. A propriedade do material, quando você fizer 20 ensaios de corpo de prova de ensaio de interação, você vai ter resultados diferentes. E aí você faz uma aproximação, uma abordagem estatística e fala, eu usando 99% de probabilidade ou de confiabilidade, meu resultado está sempre abaixo disso. Ele pode estar maior, mas ele pode estar menor. Então esses fatores ajudam nesse aspecto. Então isso é importante ter, descrever o fator e por que você está usando isso. Requisitos aeronáuticos, eu coloquei fulano lá só para... Né? Palavra bonita, assim, porque eu vi lá na Embraer que tem duas coisas que o pessoal não te questiona se você está botando peso na aeronave. Impacto de pássaro e flutter. Se você fala que vai botar 5 ringes no aileron, o cara vai te falar, é porque você está fazendo isso, não é porque é de flutter. Ah, não, tá bom. Sim, tá bom, você quer 6, não? Entendeu? Mas o pessoal tem que desconhece, então você sabe muito disso daí. É legal, né? E perda de deflexão de superfície de controle, né? Eu cito, por exemplo, o boom, então você tem um requisito lá, por exemplo, eu quero aplicar a carga no profundor ali atrás, eu não posso deformar tanto o meu boom ou a estrutura ali, porque senão eu não consigo dar o efeito que eu quero para tirar a aeronave do chão. Então esse tipo de coisa, deformações se eu tenho boom, asa, né? De controle próprio aileron, profundor, ele sofre isso daí, né? Quando ele está carregado, ele torce, ele pena, ele tem o bending dele, e você perde eficiência nisso. Por exemplo, quando a gente recebe requisito de aeroelasticidade para dimensionar uma superfície, a asa, geralmente ela vem em termos assim, eles idealizam uma viga, a asa, e coloca quanto estação a estação tem que deformar para determinado carregamento. Você pode ter seu carregamento unitário adotado, eles passam essa curva, essa informação vai para a área de estruturas e na hora que você está dimensionando, você tem outros critérios, flambagem, fadiga e tudo mais, só que você também tem que checar isso daí, e aí você tem que mostrar para eles que a superfície, a asa, ela está deformando dentro daquele limite que ele estabeleceu na curva. É uma forma de você tentar, por estrutura, garantir que a rigidez da sua aeronave vai cumprir os requisitos de aeroelasticidade de flutter. Como o Luciano falou, a gente não, o flutter está lá, a velocidade está lá. O que a gente faz é garantir que não vai acontecer dentro do envelope de voo da aeronave. Requisitos de mercado, peso e projeto. Esses requisitos você pode, por exemplo, colocar para maximizar a eficiência estrutural. Você olha na pontuação lá, vê que se você tiver uma eficiência estrutural alta, a sua pontuação vai dobrar em relação ao mesmo valor, e aí você então tem que garantir essa eficiência, maximizar a eficiência estrutural. Aí o Adriano atrás vai falar um pouco de utilização estrutural e desafios da Alter, que é uma das coisas disso daí, maximizar a eficiência estrutural. Por exemplo, eu quero alijar a carga na micro, né? Então eu tenho que ter soluções de projeto e analisar a minha estrutura para garantir que eu consiga, no momento do alijamento, manter a integridade estrutural. A solução que eu for colocar para prover o alijamento também tem que suportar. Se eu vou abrir uma portinha, essa portinha aberta, ela tem que ficar garantir que ela aberta para continua presa a aeronave e tudo mais, não é o pouso. Na hora que você vai de movimento na advance, é a mesma coisa, você quer um avião rápido e tem bastante carga. E como é que você vai fazer isso? A estrutura pode ajudar a fazer isso, né? Ela tem os requisitos que ser desdobrados para chegar nisso ali. E aí, como a gente vem para a pergunta, e como a estrutura será analisada? Basicamente, a gente tem duas formas, né? Por métodos analíticos ou métodos de elementos finitos. E em ambos, é importante assim, a gente saber que tipo de carregamento eu estou aplicando na asa, na minha viga, na minha idealização de viga.
como eu estou aplicando essas cargas, né? E a posição de contorno, nesse caso uma viga bia apoiada, então beleza, eu estou entendendo. E na asa, na hora que eu aplicar aqui no meu modelo FEM, se você tiver um modelo global como esse aqui, do A400M, como é que ele está equilibrado? Né? E os materiais eles têm que estar apresentados, né? Então assim, isso e que critério eu estou adotando na análise para poder fazer a análise. Então assim, a gente passa por essa parte de caracterização da estrutura, né? Qual é a dimensão da minha estrutura que eu estou analisando? Eu tenho uma viga lá, minha longarina lá, mas assim, ela é uma viga I, uma viga C, circular, qual é a dimensão dela, qual é a espessura dela, a seção a seção que eu estou analisando. Que tipo de material eu estou adotando? Eu tenho as propriedades deles, eu tenho meu modo de elasticidade, meu Poisson, minha densidade, eu tenho os admissíveis, meu limite de ruptura, meu emiçoamento, qual que é meu strain admissível do composto, qual que é o admissível da minha resina que eu estou usando na análise, eu não vou ter descolamento de resina de camada, né? Quais são os critérios que eu vou adotar para a minha análise? Eu vou fazer uma análise de flambagem, de repente aquelas hastezinhas do boom, lá do boom, ou da fuselagem que tem compressão, eu quero que elas flambem, não quero que elas flambem, minha longarina pode flambar, não pode flambar, comícios, onde é aplicado comícios, né? Máximo strength, sai o não é material composto, estou adotando o critério de máximo strength, então meu máximo strength do composto não pode ser maior do que tanto do strength, ou sai qual é o critério, o índice de falha que eu estou adotando. E também assim, eu vou tração aqui, eu vou ter uma falha por tração e cisalhamento nessa via, então esse tipo de coisa é importante ver como vocês estão entendendo a estrutura de vocês, como ela está se comportando, como você aplica o carregamento e qual modo de falha esperado. Um pouco sobre métodos analíticos, né? Tem muita gente que gosta de ver as equipes adotando métodos analíticos porque eles são estruturas idealizadas. Você está idealizando sua longarina inteira como uma viga engastada na raiz, por exemplo. Só que aí isso você não está levando em consideração contribuinte de longarina, de nervura, revestimento, qualquer outra coisa que possa contribuir, né? Mas é uma forma, de repente é um método mais rápido, naquele momento que você está fazendo a sua análise inicial do projeto, você faz nela. Ela é aceita até para o final? É aceita. Se você mostrar toda a sofisticação de estar usando isso daqui, como você está usando, está aplicando os carregamentos e condições de controle, ela é extremamente válida. Aqui é um outro método de olhar ligações juntas. É importante ter. Métodos finitos é uma coisa assim, que cada vez mais e mais a indústria tem utilizado, as equipes agora, hoje em dia, é muito mais fácil você ter computadores que te propiciam a usar essas ferramentas. A indústria usa, então é normal que todo mundo tenda aí para isso, mas é importante também você saber como vai fazer seu modelo, né? A gente tem um triângulo aqui assim, do modelo global para os modelos refinados, né? Então, assim, você tem um modelo global, eu tenho um modelo global que dá da minha nave inteira, né? Eu sirvo, ele serve para alguma coisa, serve para olhar comportamentos globais e pegar esforços de determinadas juntas, de determinados pontos, para daí você, a partir daqui, fazer um modelo detalhado e fazer as suas análises mais específicas, né? No caso aqui, está olhando de uma longarina, um detalhe e tal. E é o que a gente coloca assim. O que eu percebo na avaliação muitas equipes pecam na definição da condição de contorno na forma de aplicar o carregamento. A gente vê um modelo de elementos finitos, bonitão lá, com ela já com fringe de cores e tal, mas eu não sei que condição de contorno vocês adotaram, não sei como vocês aplicaram o carregamento, eu não sei que tipo de elementos vocês utilizaram, nem que tipo de propriedade. Essas coisas, assim, fica meio que o Guilherme falou e eu coloquei aqui, vira garbage in, garbage out. O que você colocar lá vai processar e vai te dar de resposta. E às vezes não é isso que a gente quer ver, entendeu? Teve um ano que uma equipe fez uma análise de preços finitos, mostrou lá um monte de cor, lá tá tudo azul e a peça tá boa. Não é assim, né? Você sempre vai ter uma peça, se você não mexer no seu fringe, uma parte azul e uma parte vermelha. Isso não quer dizer que tá ruim. Então tem que tomar cuidado com isso, essas coisas a gente quer ver. Eu particularmente eu gosto quando vocês usam ferramentas computacionais, mas assim, eu quero saber, não só usar, saber que vocês estão usando. Entendeu? E aí você fez sua análise,
tá, todo mundo analisou, liberou, fez os desenhos para fabricar, o pessoal fabricou, aquela parte lá, eu vou testar? Que parte eu vou testar, né? Preciso testar tudo? Não, eu acho que você tem que testar as estruturas críticas. O que você julga que ser crítico. De repente eu vou testar a minha longarina, vou testar a minha asa, vou testar o trem de pouso. Legal, bacana, vamos fazer o teste. Aqui, por exemplo, é um exemplo, assim, essa foto tá na internet, isso aqui é um ensaio estático de uma aeronave. A Embraer tem, no caso, isso aqui é o 787. Vocês estão vendo a flecha, a ponta da asa, onde ela está. E fazer isso aqui não é tão trivial, né? Porque você, da mesma forma que você não falou na hora que você faz o GVT, você tem que representar a condição de controle, como é que seu avião está aqui. Você tem uma árvore de carregamento que você está aplicando na asa, e você está fazendo. Esse carregamento aplicado tem que ser consistente com o carregamento que você está aplicando, que você determinou lá no relatório de estruturas, ou que o relatório de cargas forneceu de input para você. Então tem que ter essa preocupação. E fazer o teste por fazer é complicado, porque você pode fazer um teste para passar, mas não necessariamente o teste que você está fazendo para passar é o teste que relaciona a sua estrutura. Por isso que é importante a gente ter uma correlação entre modelo de elementos finitos, ou análise e teste. Entendeu? Uma análise, um teste só por si só, uma análise só por si só, ela não é tão. Fica vazia, então tem que ter correlação. Mesmo hoje em dia, toda a bagagem, a experiência que as empresas Embraer, Boeing e Airbus têm, elas nunca escapam de fazer uma análise e depois fazer teste e fazer a correlação. Geralmente a gente tem aqui junto com a ANAC um documento que eles chamam de FICAR, que é ficha de cadastro de assuntos relevantes, controle, assim, que eles identificam determinados pontos que eles querem que você mostre. E tem sempre um FICAR em todo o programa que eu participei de correlação entre modelo e teste. Então não escapa, entendeu? Mesmo o requisito, às vezes, estudando os requisitos de educação que tem uma oportunidade de só fazer por análise, só se for estruturas exatamente iguais, assim, sabe? A mesma estrutura que você está usando um programa no outro, que você pode, às vezes, só fazer por análise. No caso do você fez o 170, o 190 e depois você fez o lineage. Você não precisa fazer um modelo desse aqui, um estudo desse aqui por lineage, porque o avião era o mesmo, né? Então aí só por análise foi possível. Mas agora no E2, que a gente está fazendo, a gente tem que ter de novo ensaio estrutural e correlação. Mesmo a fuselagem sendo igual, a asa já é diferente, então as coisas não mudam. Né? Basicamente, o resultado que todo engenheiro de estruturas aqui da Embraer ele quer ver a margem de segurança do seu componente. Então, ela é assim, a margem de segurança é tida como, eu acho que a única equação que eu tenho na minha é a tensão ao carga admissível pela atuante menos 1. Ponto. E aí você, no relatório de estruturas, a gente quer ver isso daí. Assim, se ela pode estar no sumário, bonitinho no começo, ou bem destacado no relatório. Mas é importante ter isso daqui. Senão fica meio vago, assim, você fala, não, atenção aqui e tal. E aí o cara tem que entrar numa página, tem que voltar para o admissível, ele vai fazer a conta para ver qual que é a margem de segurança está adotando e tal. Então é legal ter esse sumário de margem de segurança, sabe? Tem umas equipes que fazem isso, outras não, isso tem relevância. Falei da estação errada. Então assim, os resultados devem ser apresentados em termos de margem de segurança, né? Como eu falei, eu forcei agora. Assim, e esses resultados não é só o número por si só, é o número onde e que critério que você está adotando e qual é o modo de falha. Na minha margem de segurança é 10% aqui, na longarina da asa para a flambagem, que esse é o meu caso crítico, por exemplo. Ou minha tensão eu tenho um trem metálico lá, nesse ponto aqui no ponto 2, no trem de pouso, na ligação entre o trem com a fuselagem, minha tensão de vomícia está em tanto e a margem é 10%. Essas coisas é importante ter. E é uma coisa que a gente fala, e não só isso, né? Como que a sua análise estrutural e esses ensaios que você fez estão ajudando a cumprir os requisitos que você foi estipulado para vocês. Como essa análise estrutural ajudou a equipe a atingir a eficiência estrutural, ou o peso de projeto, peso vazio, ou qualquer outra coisa que tenha sido colocada. Isso é importante, para não ficar solto.
né? A gente agora com a tabela de input e output vai cobrar bastante essa relação também, né? Toda a informação que está contida no input lá, do que eu preciso fazer análise estrutural, não está. O que eu preciso para fazer para o output? O output de gerente de estrutura geralmente é desenho, a estrutura final, né? Então tem que olhar isso daí. E isso que eu falo aqui, a gente já conversou ontem também, é que é evolução natural. Um bom relatório desse não significa que ele vai ser sempre bom. Claro que você fazer as suas coisas vão te dar notas boas e vai sempre subir, mas de repente uma equipe consegue fazer um pouquinho a mais que você e isso vai chavear a nota dele para subir um pouquinho mais a sua nota. Mas não é porque não estão evoluindo, sabe? Acho que tem que ter bem claro, assim, o pessoal, a gente que está sempre avaliando os relatórios e tentando dar o feedback. Alguns dão feedback, outros não, mas na competição sempre me procuro, pego uma olhada no relatório para dar um feedback. É basicamente isso que eu tenho para dizer.